assessoramento do Ministério de Minas e Energia, então o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia. Então são 3 ministros do governo federal que vão para a região. De novo, Ricardo Salles acabou de me afirmar agora que tinha possibilidade dele só amanhã, mas está indo hoje ainda, já está se deslocando para lá. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e também o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia também se deslocando para a região. Há uma grande preocupação em tentar checar se é possível evitar que esses rejeitos de minério venham a cair no Rio Paraupeba ou, pior ainda, no Rio São Francisco. Então vai ser analisado ali por toda a equipe do Ministério de Minas e Energia, pela equipe do Ministério do Meio Ambiente, o que pode ser feito para evitar essa chegada, essa poluição de bacias mais abaixo, além do córrego do Feijão, que já foi atingido pelo rompimento dessa barragem. E tem também a questão das vítimas, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a Defesa Civil, já está indo com a equipe, vai trabalhar em conjunto com o governo de Minas para tentar ali checar o que está acontecendo, o que foi atingido e o que pode ser feito para minimizar esse acontecimento. Maria. Agradeço demais as novas informações que nos traz o Valdo Cruz. O Trigueiro mais cedo falava, é preciso que haja uma ação, uma disposição das autoridades do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Meio Ambiente. Agora tem a informação confirmada pelo Valdo que 3 ministros estão indo em direção ao local, a Brumadinho. O Ricardo Salles, primeiro a gente chegou a especular se seria hoje mesmo, amanhã, confirmou que está indo hoje, Tapieve. É muito importante a presença das autoridades nesse momento. Romeu Zema também está indo para a região, já criou ali uma força-tarefa, já mandou alguns secretários na frente. Então, realmente, a gente vê o governo do Estado Federal mobilizados, pelo menos mandando seus principais representantes para acompanhar o caso. Aparentemente, isso é um aprendizado em relação a Mariana. A gente falava que não se aprendeu nada, mas a resposta do poder público, tanto estadual quanto federal, parece mais intensa e mais prestativa do que há 3, 4 anos atrás. Uma lição que foi aprendida, Uma lição que é preciso responder isso rapidamente, não só do ponto de vista técnico, mandando bombeiros, ambulâncias, mas também tem uma lição política a ser aprendida. O representante do povo tem que estar lá, o governador tem que estar lá. A presença do presidente, evidentemente, é fora de sentido, até por conta de fazer uma operação. Ele não faria sentido o Bolsonaro. Ele vai se integrar no domingo. Podia ser prejudicial à saúde dele, mas mandar 3 ministros, um outro, o secretário nacional de Defesa Civil e o governador Romeu Zema montar um gabinete de crise, ir para lá, disponibilizar, e parece haver uma mobilização mais rápida. Não anula a desgraça que já aconteceu. Evidentemente. Agora, parece ter um pouco mais de prestatividade do poder público numa situação de crise como essa. E o efeito emocional é muito importante num momento como esse, em que há mais incertezas que o Estado se preocupa comigo, que pensa na vítima. Não, e 2 governos que estão começando, tanto do Romeu Zema como do Bolsonaro, ainda se articulando aí, mas dando uma resposta rápida. Agora, essa imagem, Marisa, isso aí para o país, isso aí é um desastre. É um desastre para o país, porque você vai mostrar essa imagem vai correr o mundo. Já está correndo. Já está correndo o mundo, e vão mostrar a Mariana também. Quer dizer, um país que não soube resolver as suas questões, e um país que está se vendendo como um país, uma nação que sabe conjugar atividade econômica com respeito ao meio ambiente. Isso é um tiro no discurso, porque não adianta você fazer um belo discurso, você dar garantias e rodar o mundo dias depois imagens como essa. Vamos acompanhando aqui, estupefatos, um novo rompimento de uma barragem de mineração. Nós tivemos no Brasil o mais grave desastre ambiental no mundo referente a uma barragem de mineração. E tivemos no Brasil o mais grave desastre ambiental da nossa história nessa barragem de Mariana, 3 anos atrás, cujas consequências sentimos até hoje. Não temos muitas informações, infelizmente, sobre as consequências do desastre de hoje, mas temos imagens muito fortes como essa do mar de lama que atravessa a rodovia, que atravessa a estrada. É importante por parte das autoridades e dos especialistas fazerem um cálculo da velocidade dessa torrente de rejeito para programar eventuais barreiras, algum desvio que possa ser feito de alguma forma e precaver também as vidas à beira dos leitos. Estou pedindo para mostrar de novo aquele mapinha, Marcelo Lins, sobre a região, da onde fica essa mineradora. A gente já tem informações que o Instituto Inhotim, aquele museu importantíssimo a céu aberto, foi fechado por motivos de precaução, num dia que tem
muito visitante. Então você vê aí a distância de Belo Horizonte para o Brumadinho. O Chechão nos lembrava de carro que não dá nem uma hora, né, Chechão? Quase uma hora, é muito pertinho, né? Então vocês veem aí no mapa, Brumadinho é onde fica é a região onde fica essa barragem de mineração, minério de ferro. É um lugar com uma importância histórica razoável em que estudantes vão lá visitar. Olha aí, gente, a imagem que a gente vê, a imagem que a gente traz. Informação importante aqui que está chegando. A gente está querendo entender a dimensão dessa tragédia em relação à Mariana. É uma tragédia, são duas tragédias. Só que, segundo o IBAMA, o volume de rejeitos minerais de Mariana era de 50 milhões de metros cúbicos, contra 1 milhão de metros cúbicos da barragem de Brumadinho. Isso já é uma informação muito relevante, né? Que é aquele da ordem de grandeza de duas tragédias, né? Que são duas tragédias muito graves, só que de dimensões aqui diferentes. Então, repetindo, segundo o IBAMA, o volume de rejeitos minerais de Mariana era de 50 milhões de metros cúbicos contra 1 milhão da barragem de Brumadinho. Tem que saber o material, né? O material, que foi o que o Trigueiro nos alertou, o tipo de rejeito que tinha ali, se é mais danoso ou não do que o de Mariana. A gente ainda não tem essa informação. Temos informações agora, a assessoria de imprensa do governo de Minas confirmou agora há pouco que 2 mulheres foram atendidas no Hospital João 23 em Belo Horizonte e o estado de saúde delas é estável, as 2 mulheres estão conscientes. O Guedinho falava do volume, Marcelo Luiz, né, do volume de rejeitos que vazou à época de Mariana, e eu lembrava agora há pouco que a época falava assim, é como se fosse um morro, um pão de açúcar, cair, descer rio abaixo. Então agora a notícia positiva que nos traz o Otávio, repete pra gente que o volume dessa vez é IBAMA. 50 vezes menor. O volume de rejeitos minerais de Mariana foi de 50 milhões de metros cúbicos, falando de 1 milhão de metros cúbicos na barragem de Brumadinho. Mas como o Trigueiro alertou, é preciso saber que tipo de rejeito é esse. No caso de Mariana era rejeito de ferro e, por incrível que pareça, até o nível de toxicidade é menor do que outros tipos de minérios. Nesse caso, o Garamboni já fez uma pesquisa que a mineradora lida com ferro, mas eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de especulação ainda em relação à parte tóxica, né? Mas eu acho notícia positiva que nos traz o Otávio em relação ao volume do que vazou ali. E que está para ver também nas redes sociais aqui, Maria, pesquisando um pouco na internet, que pelo menos desde 2013 havia movimentos de organizações de ambientalistas defendendo a suspensão da mineração nessa região de Brumadinho. Alegava-se ali que não valia a pena economicamente pelo risco exatamente ambiental. Em 2015 há um registro de um vazamento menor do que esse, de alguns rejeitos aí de Brumadinho também, ou seja, é uma região com histórico já, claro, de questões delicadas ligadas à mineração.